Olá pessoal, vamos continuando aqui com a nossa parte do lucro real e tocando nos pontos fundamentais, né, desse conceito do lucro real. Agora nós vamos falar sobre o regime de caixa e o regime de competência. Não está previsto na nossa legislação o regime de caixa, exceto para algumas situações. Então a contabilidade em primeiro plano, ela precisa ser elaborada de acordo com o regime de caixa, ou seja, a despesa precisa ser registrada no momento, ou a receita no momento em que ela ocorre, independente da movimentação econômica, né? Se há a transação financeira. Isso é um fato. Quando é que nós vamos usar regime de caixa que é permitido, ou se é permitido em algumas situações, e isso implicar no ferimento da regra contábil ou fiscal, nós temos que fazer ajustes no LALUR, né, em termos de base de cálculo, tá? Então não está previsto num primeiro momento. Agora, no setor público, né, nós temos aí no próximo slide o setor público, que é uma contabilidade orçamentária, né? Ela não está vinculada a gerar um resultado tributável. Então, a contabilidade normalmente é pelo regime de caixa, né? Pelos impostos efetivamente que o poder público recebe. Mas havendo qualquer conflito nessa relação, nessa transação, o ajuste deve ser feito no LALUR parte A, né, ou parte B, depende da situação. Uma outra situação também que é utilizado o regime de caixa na construção civil, né, na área imobiliária, quando você faz uma incorporação ou uma incorporação imobiliária, você comercializa lotes, né, constrói e vende apartamentos. Normalmente a receita é tributada pelo regime de caixa, mas a contabilidade deve ser feita sempre pelo regime de competência no caso da construção civil, né? Somente para efeito de tributos, ok? Muito bem. Vamos entrar agora num outro quesito de conceituação do lucro real, que é a questão das despesas operacionais e da dedutibilidade, né? Ou seja, aquilo que pode ou não ser dedutível ou tributável, né? Nós tivemos como marco desse processo 1977 com a aprovação do Decreto-Lei 1598, que a gente chama de RIR, que é o regulamento do imposto de renda, né, que definiu a cobrança do IR das pessoas jurídicas integrada com a contabilidade. Muito bem. Mas mesmo dentro desde essa época, nós temos essa visão diferenciada entre a contabilidade societária e o fisco, né? Ambos têm forma diferente de olhar o resultado. A contabilidade tem a preocupação de quantificar, né, e qualificar, né, o resultado contábil, e o fisco ele quer um outro resultado que ele vai tributar. Daí os ajustes que são feitos lá na parte A do LALUR e na parte B, né? E o fisco ele tem as suas regras para que as despesas ou as receitas sejam aceitas como base de cálculo ou não, né? Então, artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda considera a despesa por aquelas necessárias à atividade e à manutenção respectiva da fonte produtora, né? Então, tem que ser uma despesa necessária, tem que estar atrelada à atividade. E aqui já vou adiantar uma questão
que a gente deve abordar mais à frente também, que é a questão, por exemplo, das despesas de viagem, né? Ela tem toda aquela regra do relatório, se não tiver devidamente comprovada a necessidade da viagem a serviço da empresa, isso pode se tornar indedutível ou até glosado pela Receita. Despesas de sócios, né, manutenção de veículos de sócio, pagamento de despesas particulares de sócio, que muitas vezes é contabilizado dentro do balanço, né? Então, algumas despesas não são aceitas pelo fisco. Lembra que nós já comentamos lá na parte do LALUR, questão das diferenças temporárias, que são aqueles valores que nós contabilizamos, mas não podemos deduzir da base de cálculo, adicionamos e ele fica pendente na parte B do LALUR. Exemplos são as provisões, né? Não a do 13º e férias e encargos, que essas são dedutíveis, mas aquelas provisões de contingência trabalhista, contingência fiscal e etc. Elas são adicionadas, que a gente chama de diferenças temporárias. E aquelas que a gente faz a exclusão ou a adição, ela, né, é diferença permanente ali. Essa nossa parte do curso, às vezes fica um pouco monótono, né, eu falando aqui, né, no slide, mas nós vamos praticar isso mais à frente, quando a gente chegar no módulo de efetiva apuração, quando a gente vai manusear os aplicativos, né? Então vai ficar mais fácil a gente tratar desse assunto e mais atraente a aula, né? No caso das temporárias, eu fiz que a contabilidade são dedutíveis em momentos diferentes, né? Então aqui nós temos 4 regrinhas. Primeira regra, serem despesas necessárias. Segunda regra, serem comprovadas e escrituradas. Terceira regra, serem debitadas no período de base competente, que seria o regime de competência, independente da movimentação financeira. E a quarta regra, não serem computadas no custo, né? Que o custo é uma coisa, a despesa é outra, certo? Muito bem. Nós vamos pegar uma série agora de situações que são despesas específicas, né? Dedutíveis e indedutíveis, que a gente vai comentar aqui. Obviamente que não é uma lista exaustiva, mas a gente vai tratar de alguns casos aqui que pode ser dúvidas, né? Com relação à dedutibilidade ou não dessas despesas, tá certo? Outra coisa importante que nós temos que comentar aqui é a questão da comprovação, né? Então tá ali no slide que as despesas devem ser comprovadas, sendo necessário inicialmente que estejam registradas regularmente na escrituração contábil, com detalhes que permitam a correta identificação da operação efetuada. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu acho que eu já falei sobre isso lá no slide do Banco de Dados da Receita Federal, mas uma das formas de fiscalização hoje no Banco de Dados eletrônico é pesquisa por histórico contábil, né? Palavra ajuste, palavra reclassificação, esse tipo de coisa assim. Transferência, que são palavras-chave que são pesquisadas dentro de um arquivo digital. Então o histórico contábil ele passa a ter um papel extremamente importante nesse cenário da contabilidade digital, né? Ou seja, o histórico contábil ele precisa identificar exatamente a origem e o destino da operação, né? Identificando as partes, se possível, inclusive com CPF e CNPJ. Esse é o histórico correto, que nunca vai dar dor de cabeça para ninguém, né? Então é muito importante que essas despesas sejam comprovadas por notas fiscais, contratos, até recibos que sejam, mas né, que sejam documentos hábeis e que de fato suportem a informação adequada daquela despesa para a atividade do negócio, né? A gente tem aqui uma solução de consulta sobre esse tema, né? Número 260,
Não é 39 de setembro, tá, gente? Deve ter algum erro aqui de digitação. Eu não confesso para vocês que eu vou corrigir aqui. Pronto. Corrigimos ali a data, né? 28 de setembro de 2001. É uma solução de consulta. Então tá lá escrito comprovação de receitas e despesas do documento fiscal para fins de comprovação das receitas auferidas no âmbito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, pessoa jurídica prestadora de serviços que tenha sido dispensada da emissão de nota fiscal do fisco municipal e pelo estadual, que não esteja obrigado ao uso de equipamento emissor ICF, cupom fiscal, poderá utilizar recibo ou outro documento equivalente, desde que eles conheçam os elementos definidores das operações. Ou seja, é o que a gente acabou de falar. O documento contábil hábil, ele precisa deixar claro, né, e não ferir a legislação tributária. Isso ser apresentado à tributação. Né? E lá na solução de consulta 67, também de 18 de março de 2009, oitava região fiscal, assunto IRPJ, a comprovação das despesas realizadas com empresa dispensada da emissão de nota fiscal pela legislação municipal e estadual pode ser feita mediante recibo ou documento equivalente. Caso, por exemplo, da área de locação, né, de equipamentos, andames, onde a empresa não é obrigada a emitir nota fiscal, pode ser uma fatura, pode ser um recibo, enfim. O importante é que a operação seja extremamente identificada, ok? Nós vamos ter aqui, para ser discutido, questão dos custos. Custo das mercadorias ou produtos vendidos, estoques do CPC 16. Não há nada mais complexo na legislação ou no controle contábil ou dentro de uma empresa ou adequação do que a questão dos custos dos estoques. E o fisco já sabe, né, que essas contas normalmente sofrem ajustes e muitas vezes ajustes inadequados. Então eu vou encerrar aqui por questão de didática nossa videoaula e vou retornar no próximo vídeo a partir desse slide, né, onde a gente vai comentar com mais propriedade sobre a questão do estoque, certo? Até mais então, até a próxima videoaula.